Agora, sobre a manifestação mais fervorosa ali que foi mencionada pelo Fábio Piperno, entre essas manifestações tem a do presidente argentino Javier Milei, porque todos os vizinhos aqui têm dado as suas manifestações, presidente do Chile, da Colômbia e da Argentina, que é um opositor máximo de Nicolás Maduro, claro, se manifestou. Vamos trazer a publicação que ele fez aqui, né? Os venezuelanos escolheram terminar com a ditadura comunista de Nicolás Maduro. Os dados anunciam uma vitória grandiosa da oposição e o mundo aguarda um reconhecimento da derrota depois de anos de socialismo, miséria, decadência e morte. A Argentina não vai reconhecer outra fraude e espera que as Forças Armadas desta vez defendam a democracia e a vontade popular. A liberdade avança na América Latina. Então, essa foi uma manifestação feita por Javier Milei, trazendo ali em caixa alta, como que num grito, né? Fora ditador Maduro. Agora, 4h27, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. O Alangani, muito desse processo, ou da responsabilidade de garantia desse processo ao longo de toda a apuração e das últimas semanas, foi colocada sobre as Forças Armadas. E havia ali uma expectativa também do reconhecimento da derrota pelas Forças Armadas para evitar esse banho de sangue que foi anunciado por Nicolás Maduro caso ele perdesse. Como é que se avalia o posicionamento das Forças Armadas até aqui e essa cobrança por autoridades de todo o mundo, inclusive o próprio presidente argentino, de que elas garantam a democracia naquele país? E aí eu pergunto, que democracia até agora? Uma que talvez possa começar, mas não dá para dizer que o que tem lá até agora é uma democracia de forma alguma. Exatamente, Evandro, até porque democracia não significa processo eleitoral, vai muito além desse conceito, né? As pessoas têm essa ideia de que democracia basta ter eleições. Isso é uma ideia muito simplista. Quando a gente fala em democracia, significa independência dos três poderes, algo que não ocorre na Venezuela. O Congresso é cooptado, o Supremo lá, a Suprema Corte é cooptada, tudo ali debaixo do guarda-chuva do poder ditatorial executivo. E as Forças Armadas também devem agir para garantir a ordem democrática do país e para proteger o país, e não ser uma guarda pessoal do ditador. Nesse sentido, também não dá para a gente falar em democracia, porque as Forças Armadas estão lá para garantir o poder absoluto de Nicolás Maduro. Em última instância, quem tem o poder, Evandro? Quem tem o poder do canhão, quem tem o poder das armas. Isso significa poder na prática. Portanto, Nicolás Maduro faz o que faz, tem esse regime ditatorial, fraudou as eleições desde o início do processo, aniquilando a oposição, eleição sem transparência, sem possibilidade do contraditório, sem possibilidade de liberdade de expressão, sem imprensa livre. Por quê? Porque as Forças Armadas estão do lado dele. Então não dá para falar em democracia quando as Forças Armadas estão cooptadas por um ditador. Que foi, Piperno? Nesse exato momento, o jornal El Nacional da Venezuela também publica uma afirmação do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, que vai exatamente na mesma linha que o Celso Amorim. Ou seja, a ONU exige que todos os resultados sejam apresentados, porque isso... Porque além dos integrantes da Carter, havia também um grupo da ONU acompanhando as eleições ali na Venezuela. Ou seja, e eles não querem os 80%, querem todos os resultados. E outra coisa, o chefe do CNE, do Conselho Nacional Eleitoral, ele acusa agora a Maria Corina, Leopoldo Lopes e outros líderes de estarem por trás de um suposto ataque hacker partido lá da Macedônia do Norte, que teria atrapalhado o contágio. Óbvio que é uma outra obra de ficção. Agora, veja... Nossa, mas eles não medem esforços para tornar essa ficção uma coisa assim, né? Sim. Quase que inacreditável, né? Assim como a história do passarinho. A gente está tratando com um ditador maluco, que também não se incomoda, como eu disse antes, com mensagens como essa do Milei, eu não vou reconhecer. Ele também rebateu depois, e isso não leva ninguém a nada. Repito, o Juan Guaidó foi reconhecido por mais de 50 países, e o Maduro está no poder até hoje. Agora, é preciso sim agir com cautela agora para dar munição correta para a oposição venezuelana, porque senão o Maduro vai ficar mais 200 anos no poder. Fala, Segré.
Eu não consigo entender o que falta, porque essa conclusão, através do resultado fraudado, é a conclusão da contagem, com certeza ilegal, de votos. Mas quando a gente observa Maria Corina Machado, inelegível por 15 anos, determinada por quem? Pela justiça, que está alinhada com Maduro. Aí a Corina Yanni, a outra candidata, não conseguiu por um problema de comunicação. A internet não estava funcionando bem no último momento. Então tive que ir Edmundo Gonçalves Urrutia. Aí você tem pessoas presas acusadas de terrorismo por ter hospedado a Maria Corina Machado. Um hotel que ia ser o hotel em que ia se hospedar a oposição, fechado pelo ditador Maduro sem nenhuma explicação. Casas de alimentação que alimentavam a oposição, fechadas também. Corte de estradas para que a Maria Corina Machado não chegue no comício. E precisa somente a contagem de voto? Cadê? Não consigo enxergar aonde que está? Em uma célula, 13 vezes aparece o Maduro. Então, gente, desculpa. Se tem 4 patas, abanha o rabo e late, é cachorro, não é outra coisa. Não tem outra definição que isso é fraude. Não tem explicação, é fraude. Fala, Gani. Sabe qual que é o problema? Então tá, o Celso Amorim, a ONU, eles estão esperando a contagem dos votos, que se abra toda essa contagem, os 20% restantes, sei lá mais o quê. O problema é que não dá para você confiar nas instituições da Venezuela. Não há instituições independentes, não há democracia. Então como é que você vai confiar? É evidente. É o lance que o processo eleitoral deixou de ser um processo de Estado e acabou sendo um processo de governo. Perfeito. Né? Então como é que você vai confiar? Vai lá o Maduro, vai mostrar assim, você fala, ó, tá tudo certo aqui, você fala, nossa, atestei. É soltar raposa para cuidar do galinheiro. Este que é o problema. Nenhum ditador vai assumir, olha, as nossas instituições democráticas aqui, elas fraudaram. Esse é um modus operandi comum a todas as ditaduras. Pô, teve eleição no Irã agora. É um país democrático? É óbvio que não. Agora, a partir do momento em que se constata, em que se comprova, em que se documenta uma fraude eleitoral, isso também seja outro tipo de reação internacional e processos. Todo mundo sabe que houve fraude, ninguém é ingênuo. A questão é, como é que nós vamos documentar isso agora? Então, é claro que é importante, nesse momento, também esse tipo de documentação. Nós temos a imagem aí da cédula eleitoral que foi mencionada agora há pouco pelo Gustavo Segré, né? Veja a quantidade de vezes logo na abertura da cédula em que aparece Nicolás Maduro. São 13 vezes que são os 13 partidos que o apoiam. Então, a cada partido apoiador aparece a carinha dele lá. E os outros candidatos à presidência vão sendo pulverizados ali pela cédula eleitoral. Aí a pessoa, depois que ela faz o cadastro para dar o voto, ela tem a tela com esses candidatos. É como se fosse um touch ali. E aí ela vota na carinha da pessoa que ela gostaria que fosse presidente da República. A partir daí, há um voto impresso que essa pessoa recolhe e deposita numa urna. E por isso que apareceu depois aquela imagem de várias urnas, de vários pontos eleitorais fazendo a contagem dos votos. O que foi, Segré? Eu ficava pensando, estatisticamente falando, e Alan tem muito mais experiência do que eu, qual seria a possibilidade de que todos os outros candidatos, não sendo Maduro e Gonçalves Urrutia, tenham exatamente 4,6% dos votos? Seria mais ou menos como ganhar na Mega Sena. É impossível que todos os outros, justo, tenham 4,6%. Que foi o que publicou o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, e que somados dão 132,2%. E foi? Não, juntando todos. Assim, o que vai, esse resultado oficial, dá 51 a 44. Sim. E os outros todos 4 e pouco. É como aqui no Brasil, você juntar, enfim, PSTU. Enfim, a Tronic, o PSTU, enfim, a votação de outros, do Ciro. São os nanicos. Juntando tudo, isso aí deu lá uns 4%. Agora, o que está acontecendo, né? Interlocutores, o que foi, Segré? Não, Piperno, não foi isso. Cada um dos outros dá 4,6, não é a junção de todos. Ô, Segré, eu acho que é a soma de todos os nanicos.
Eu vou buscar isso e vou mandar para o grupo isso aí para a gente trazer a informação correta aqui para a nossa audiência enquanto a gente está trazendo essa decisão, esse debate. Eu queria colocar uma outra questão também, que é sobre os interlocutores da oposição venezuelana, que disseram que o grupo desacredita o papel do Brasil como mediador. E aí é por isso que eles começam a buscar representantes considerados confiáveis na comunidade internacional, para que essas pessoas se manifestem no sentido de só reconhecer o resultado da eleição depois que as atas das sessões eleitorais forem apresentadas. Sobre esse movimento que a oposição vem fazendo também, Alan Gani, ontem a gente trouxe uma análise muito interessante durante a apuração, que é, normalmente em outros processos eleitorais a oposição se manteve silenciosa, não só porque os seus candidatos não podiam concorrer, mas também porque ela própria não acreditava que mobilizar o seu eleitorado poderia fazer a diferença diante das questões fraudulentas que envolvem todo o governo de Nicolás Maduro, inclusive o processo eleitoral. E que se desta vez eles decidiram fazer essa movimentação intensa, mesmo depois da cassação e da inelegibilidade de Maria Corina Machado, que aparece na tela falando, é porque de alguma forma também eles se articularam com os integrantes do Conselho Nacional Eleitoral e com esses outros órgãos que observariam as eleições na Venezuela, para garantir que pelo menos eles poderiam ter ali uma arrancada, uma garantia de que o processo poderia acontecer com um resultado. A oposição fala, opa, isso aí está errado, a gente vai contestar. Você entende que possa ter havido essa movimentação, mesmo num país onde esse processo já é desacreditado há muitos anos? Eu acho que sim, até porque chega uma hora que a ditadura ela também começa a ficar muito cara. Em algum momento, a ditadura ela não se sustenta. E aí, principalmente, devido a todo o caos econômico, entra em colapso. O grande problema é que esse entrar em colapso, Evandro, ao longo da história, né? Se a gente pegar a história, 50 anos não é nada. Só que 50 anos é uma geração, 50 anos para uma pessoa é uma vida. Então, pode ser que essa ditadura venezuelana, ela dure 10, 15 anos, mas é uma geração perdida. Se a gente pensar na ex-União Soviética, uma hora ruiu também, mas ficou ali num estado ditatorial de 1920, mais ou menos, 1917 até os anos 2000, até 1999, se eu não me engano, até a queda do Muro de Berlim. Então, é muito tempo, mas agora, talvez, dada toda a pressão internacional, dado todo o caos econômico, social, eles enxergaram uma oportunidade de virada, mas o ditador ele não vai largar o seu osso de maneira tão fácil, ele não vai sair. Por isso que é fundamental que haja uma intensificação da pressão internacional, e o Brasil é preponderante, porque o Brasil é o líder natural do Cone Sul aqui na América Latina, é a maior economia, o Brasil tem um papel fundamental. Pessoal, eu quero até trazer para vocês aqui, né? A gente estava discutindo as quantidades Segré e Piperno. Eu estava acompanhando algumas notícias e houve um erro, inclusive, na divulgação que foi feita ali por uma emissora venezuelana ao divulgar esses dados, porque ela colocava que cada partido da oposição, ou cada candidato com o seu partido, havia recebido separadamente 4,6%. Depois, essa emissora se retratou dizendo que os 4,6% representavam o total de votos para esses candidatos nanicos, tirando então Nicolás Maduro, que estava com 51,2%, e Edmundo Gonçalves com 44,2%, os outros candidatos juntos tiveram 4,6% dos votos. Eu vou abrir mais um espaço para vocês, então, para que a gente possa só arrematar essa informação. Fala, Piperno. Não, perfeito. Aí fecha a conta. 51, 44, mais os 4 e pouco chega aos 100. Agora, veja, a questão da pressão internacional, ela é fundamental, mas ela não resolve o problema. O que vai resolver, o que pode, de alguma forma, enfraquecer, enfim, a ditadura é o tipo de recurso de recursos que chegarão à oposição vindos de fora. Porque não adianta só um governo aqui, outro acolá, então se posicionar contra. As pessoas não podem ter essa ilusão. Repito, no caso do Guaidó, no caso da eleição anterior, que também foi contestada, mais de 50 países, inclusive a União Europeia, Brasil, Argentina, todo mundo reconheceu o opositor como novo presidente da Venezuela. E o que aconteceu? Nada. Então a questão é, será que vamos querer repetir isso e aguentar o Maduro mais 6, 7 anos? Ou até com possibilidade de reeleição depois? Então,
esse movimento tem que ser mais calculado e tem que procurar, sim, de fato, fortalecer a oposição interna. Para o Maduro cair, ele só tem um jeito, por conta de algum movimento interno, endógeno. Mas não adianta imaginar que vem alguma coisa de fora para derrubá-lo. Inclusive, Segré, nas redes sociais começou a haver muita contestação dessas informações que foram divulgadas pela TV estatal da Venezuela ao trazer os resultados, porque quando ela coloca que Nicolás Maduro tinha mais de 50%, Edmundo Gonçalves mais de 40% e mais 4% para cada candidato, é impossível, porque daria mais de 100% dos votos ali na Venezuela. Então, isso serviu ainda mais para que a contagem dos votos fosse colocada em xeque, porque sequer a emissora estatal do país estava dando os dados corretos. Aí depois ela vem e faz uma correção, dizendo que aqueles 4,6% se referiam a todos os outros candidatos unificados, ou seja, os candidatos danicos tiveram apenas esses votos aí, 4,6% dos votos que foram dados ali na Venezuela. Mesmo assim, tudo isso cria uma celeuma que é difícil de explicar e difícil de confiar no processo eleitoral venezuelano. Eu já vou abrir um espaço para você, o Gani também queria falar. Diga, Gani. Não, em relação a fortalecer a oposição, como fazer isso, né, na prática? Significa dar dinheiro para essa oposição, Piper? Significa dar armas para essa oposição? De que maneira, né? Porque esse que é o grande problema lá. O Maduro, ele tem o poder militar na mão. Então eu vejo que a intensificação do boicote, do bloqueio internacional, ela tem que ser ainda maior. Por quê, Evandro? Porque hoje, se eu não me engano, apenas os Estados Unidos, né, tem sanções duras contra a Venezuela. Mas imagine se todos os países aderissem. Ora, a Venezuela e o povo venezuelano vai ser prejudicado no curto prazo? Vai, mas é a porta de saída, pensando aqui sem ser uma saída militar, né? Sem ter intervenção internacional, e aí a chancela dos Estados Unidos teria que ser fundamental. Mas é a porta de saída, quer dizer, aumentar essas sanções, inclusive do Brasil, quer dizer, isolar o país para daí gerar uma crise ainda maior, né? Uma crise mais profunda, e aí o Maduro renunciar. Fala, Segré. Evandro, quando nós temos todos os portais independentes censurados, foram fechados, emissoras pegadas para fecharem também, que eram independentes e com opiniões livres, e justo a TV estatal erra colocando 4,6 em cada um dos candidatos, porque foi daí que eu tirei essa informação. Agora, convenientemente, nós cerramos. É a TV estatal que errou. Coitado de quem fez o graft, né? Porque deve ser preso, muito provavelmente, pelo regime de Nicolás Maduro. Agora, uma conta muito simples, Evandro. Foram 5 milhões, segundo o Conselho Nacional Eleitoral. 5 milhões a favor de Maduro. 4,4 milhões a favor de Gonçalves Urrutia. No exterior, eram 7 milhões e meio, dos quais somente 1%, menos 67 mil pessoas conseguiram votar. Está explicado porque essas pessoas não conseguiam votar nas suas embaixadas e porque elas sequer conseguiam voltar. Sim. Porque as fronteiras estavam fechadas. Porque era muito mais de 500 ou 600 mil votos, que mesmo com fraude é o número oficial. Ou seja, não tinha como justificar. E agora, se for ratificado pelo âmbito internacional ou não for questionado energicamente esse resultado, pronto, o Nicolás Maduro pode ficar até morrer aí, ninguém vai conseguir fazer absolutamente nada, nada de nada. E isso que é importante, que o Brasil tome uma posição, porque se houvesse sido o governo atual, na época que Guaidó foi reconhecido, eu duvido que o Brasil tivesse reconhecido o Guaidó com o governo atual. Então, estamos ansiosos. Eu confesso, estou muito ansioso aguardando qual é a posição formal do governo brasileiro. E não dá para ficar em cima do muro. Ou está contra o resultado, ou está a favor do resultado. Não tem outra opção. Obviamente as pessoas que deixaram o país, né, e que iriam votar agora, provavelmente não escolheriam o Nicolás Maduro para permanecer no poder, justamente porque saíram de lá diante do regime que foi imposto pelo ditador Nicolás Maduro. Inclusive, algumas pessoas fizeram manifestações em Caracas. Eu tenho algumas informações que foram enviadas aqui pela nossa editora de internacional, Malu Bacarin, com base naquilo que foi passado pela agência internacional AFP. Várias pessoas fizeram manifestações e disseram, e vai cair, e vai cair.
este governo vai cair. E trazendo também lemas de liberdade, liberdade, pedindo então para a saída de Nicolás Maduro. Ainda nessa edição do 3 em 1, se a gente tiver alguma atualização sobre o processo eleitoral, vamos contar para vocês aqui.